Que a graça e a paz lhes seja multiplicada. Bem-vindos, queridos, a mais uma escola bíblica da Igreja Batista do Povo. E hoje nós vamos estudar, um estudo panorâmico da primeira carta de Pedro. Essa carta tem ensinamentos riquíssimos que, assim, abençoaram a minha vida e com certeza vão abençoar a sua vida também. Ela tem alguns objetivos, alguns alvos que nós temos nessa lição de hoje. Um deles é compreender que o sofrimento faz parte da vida. O outro é reconhecer que a esperança na volta de Cristo traz coragem diante do sofrimento. São os dois alvos e eu espero que ao final da lição eles sejam realmente contemplados, atingidos. Ok? Uma visão assim bem panorâmica dessa carta. Ela foi escrita por Pedro e diz a história que a Bíblia fala também que ela foi redigida por Silvano. Silvano era o mesmo Silas que andava com Paulo. E Pedro ditou, Silvano, ou Silas, redigiu, escreveu a carta. Quanto à data, é por volta de 60 a 68 depois de Cristo. Só que não se tem uma precisão. Alguns falam que é 64, outros falam que é 67, mas não se tem uma precisão em relação a essa data mesmo. Mas é entre 60 e 68 depois de Cristo. O local é Roma, provavelmente Pedro estava em Roma quando escreveu essa carta. E ela tem um alvo. Ela é direcionada, essa carta foi enviada para os judeus cristãos da dispersão. São judeus que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa região é a região que hoje é conhecida como a Turquia. Quem eram esses cristãos que estavam lá? Esses cristãos eram judeus convertidos que estavam sofrendo perseguição. Então muitos deles tinham perdido família, perdido bens, perdido trabalho, e eles estavam em sofrimento, grande sofrimento. Não só por isso, mas por causa da perseguição que continuava. E aí Pedro, ele quer consolar, ele quer escrever uma carta que vai consolar, que vai tentar encorajar, tentar aliviar o sofrimento desses cristãos que estavam nesse sofrimento. Pedro se importava com essas pessoas, se importava com quem sofria. Aí fica aqui uma pergunta: com que frequência você ora ou se importa com as outras pessoas? Pessoas que sofrem. Nós estamos num momento de grande sofrimento no mundo. Com que frequência você ora, intercede por essas pessoas? Nós temos o momento de orar pela igreja perseguida, pelos nossos missionários que estão longe das suas famílias, que estão levando a mensagem de Cristo a pessoas que não conhecem. E fica aqui de novo a pergunta, eu sei que é redundância, mas com que frequência você ora por essas pessoas? Você de verdade se importa com essas pessoas? Nessa carta, Pedro demonstra isso, e isso serve para nos chamar a atenção também. Será que a gente se importa? Fica aí a indagação. O sofrimento, ele estará presente na vida do cristão enquanto Cristo não voltar. Nós sabemos que Cristo está próximo de voltar, pelos acontecimentos, por tudo que a gente conhece da palavra, a gente sabe que a volta de Cristo está próxima. E cremos pela palavra que ele vai voltar. Enquanto isso, a gente passa por situações complicadas, a gente passa por sofrimentos também. Não só aqueles cristãos estavam sofrendo, eles tinham uma perseguição. Nós não temos uma perseguição aberta, declarada, mas temos às vezes uma perseguição velada e outros tipos de sofrimento. Estamos no meio de uma pandemia, o mundo inteiro está sofrendo. Inclusive Pedro fala alguma coisa relacionada a isso, lá no final a gente vai mencionar. Então a gente tem consciência que o sofrimento faz parte da vida deles, fazia parte da nossa vida também. Mas é muito bom ter Pedro para nos aconselhar, E aí, mais uma pergunta, Como você tem respondido ao sofrimento? Como que é o sofrimento na sua vida? Como que você fica quando você está diante do sofrimento? O nosso posicionamento no sofrimento faz toda a diferença. Se nós vamos vencer, se nós vamos sair melhores ou se a gente vai sucumbir. E eu quero falar um pouquinho sobre a resiliência. Resiliência é a capacidade que cada um tem de passar por uma situação difícil.
Essa palavra resiliência é uma palavra que a psicologia importou da física. O que é a resiliência, na verdade, é a capacidade que um metal tem de passar por altas temperaturas, e ser submetido a altas temperaturas e resistir. E a resiliência para nós é exatamente essa. Qual é a sua capacidade hoje de passar por uma alta temperatura, por um sofrimento, por uma dor, por uma doença? Qual é o tamanho dessa capacidade? A quantidade de resiliência ela é diferente de uma pessoa para outra. Depende de questões lá do passado, de como a gente foi criado e tudo mais. Tem uma série de questões que não vou mencionar agora. Mas se nós passamos por um sofrimento, passamos por uma dificuldade e a gente se sai bem, você consegue, diante daquela dificuldade, buscar uma nova, uma saída. Você consegue sair bem do sofrimento, crescer, buscar uma alternativa. Isso prova que a sua resiliência é muito boa. Tá? E tem gente que sucumbe, né? Com qualquer sofrimento pequenininho já se perde todo na vida. Mas eu acho interessante o caminho que Pedro faz para mostrar para as pessoas que elas podem passar melhor pelo sofrimento. Ele fala assim, olha, primeira coisa, eu acho que ele tinha isso em mente, né? Ele sabia, dá a impressão que ele entendia um pouco de psicologia, que ele fala assim, olha, primeiro eu vou mostrar para esse povo quem ele é. Nós temos que saber quem somos para passarmos melhor pelo sofrimento, ou pela dor, ou por uma situação que não é muito boa, uma situação difícil. Então ele fala assim, vou lembrar a vocês que vocês são eleitos por Deus Pai, salvos pelo sangue de Cristo, e santificados pelo Espírito Santo. Ele coloca isso aqui, bem no versículo 2 aqui, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificados pelo Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ele fala assim, eu vou lembrar esse povo quem eles realmente são. Então ele lembra, fala, gente, vamos lembrar primeiro? Se você souber quem você é, você vai também passar melhor. A gente precisa ter um autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sobrevivo melhor numa situação complicada. E Pedro sabia desse caminho. Eu acho incrível Pedro já saber disso. Ele sabia. E ele falou, não, vamos fazer esse povo se conhecer primeiro, depois a gente falar lá na frente o que é o sofrimento, né? E como se livrar dele. E aí ele dá uma outra questão aqui que eu acho fantástica. Ele, quem você é? O que te espera lá na frente? Olha o que ele fala. Você tem uma herança que não pode ser destruída, não fica manchada e não murcha. Ele está falando o seguinte, gente, você sabe quem você é e você sabe o que te espera. É essa herança que nos aguarda, ela que nos dá esperança. Quando você tem esperança, qualquer coisa fica mais fácil. Tá? E Pedro faz essa lembrança aqui, ó. Para uma herança que não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Isso aqui é o versículo 4 do capítulo 1. É fantástico isso. Então, só recordando quem eu sou e a esperança que eu tenho. Isso faz toda a diferença. Em todos os momentos da vida da gente, isso faz muita diferença. Aí depois ele lembra no versículo 6 e 7, a prova vem para quê? Para testar a nossa fé. Né? Mas assim, Deus precisa testar a nossa fé? Não, Ele não precisa. Ele sabe a quantidade de fé que eu tenho, Ele sabe o tamanho da minha fé, Ele sabe o tamanho da sua fé. Mas a prova é para testar a fé para mim mesmo, para eu saber quanto eu tenho de fé, se a minha fé está pouca, se eu preciso melhorar a minha fé. A gente sempre precisa melhorar a nossa fé, isso é claro, é óbvio. Mas é comum as pessoas, depois de passar por uma prova, por um sofrimento, falar assim, nossa, eu não sabia que a minha fé era tão pequena, preciso melhorar isso, preciso trabalhar nisso. Ou as pessoas dizerem assim, fiquei surpresa, eu não sabia que eu tinha uma fé dessa, que a minha fé era grande. Legal, ótimo. Então, essa coisa de testar a fé é pra gente. E ele faz uma analogia interessante. Ele fala assim, a nossa fé, ela é testada como ouro. O ouro, quando ele é tirado lá na mina, ele vem cheio de impurezas.
Para ficar aquele ouro puro que vai depois se transformar em joias e barras de ouro, outras coisas, ele é passado por uma temperatura muito alta. Olha a resiliência aí, né? Nessa temperatura alta saem as impurezas, elas sobem, eles tiram as impurezas e fica o ouro puro. Aí Pedro fala assim, olha, a fé de vocês é igualzinho o ouro, precisa ser purificada. É por isso que às vezes você não entende quando você passa por algum sofrimento, mas está sendo testada a sua fé, está sendo provada a sua fé. Eu acho fantástico Pedro fazer esse caminho com a gente, né? E hoje a gente vai caminhando aqui com ele para a gente entender um pouquinho melhor. Aí depois ele fala assim, olha, vocês sabem quem são, têm uma herança, a fé está sendo provada e testada, e vocês são salvos no nome de Jesus Cristo, salvos através do sacrifício que Jesus fez na cruz. A salvação, ela tem um efeito prático nas nossas vidas também. Ela serve para nos levar a estarmos com Cristo, a viver com Cristo aqui, a morarmos com Cristo no céu, mas ela também tem um efeito prático. Esse efeito prático da salvação, ele tem a ver com uma nova posição que nós temos que ter em relação à sociedade também. O cristão tem que ter uma nova posição em relação à sociedade. Como que eu vivo em relação à sociedade? O que eu faço para as pessoas que convivem ao meu redor? Essa minha salvação, a salvação que eu recebi de Jesus Cristo, ela precisa fazer um efeito não só em mim, mas nas pessoas que estão ao meu redor, nas pessoas que convivem comigo. E daí, o que Pedro faz? Ele dá umas orientações práticas sobre isso. Como fazer isso? Tá, bom, eu sei que eu tenho uma nova posição, né? Eu tenho um comprometimento, eu tenho um compromisso com a sociedade, mas como? E ele começa a dar umas orientações bem práticas. Primeira coisa, para que a salvação que Jesus me deu, ela possa fazer efeito, eu tenho que viver temendo a Deus. Enquanto eu viver, você vai viver 30, 40, 50, 80, 100 anos, enquanto nós vivermos, nós temos que viver temendo a Deus. Isso já faz diferença na sociedade. Uma pessoa que teme a Deus, quando ela dá testemunho onde ela estiver. Ela vai dar testemunho na casa dela, ela vai dar testemunho na sociedade. Isso é o ponto principal. Você teme a Deus? Amém. Tomara que a sua resposta seja sim, e sempre sim. Então tem que temer a Deus, não é um momento, não é um domingo, é todos os dias, enquanto nós vivermos. E depois ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, amem uns aos outros, intensamente. Ele está sempre falando isso. Essa carta é tão pequena, mas ele fala, essa carta tem 5 capítulos, mas ele fala 3 vezes, amem uns aos outros intensamente. Está no versículo 22 do capítulo 1. Ele fala assim, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas no amor fraternal e não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Eu acho muito interessante, ele está sempre levantando isso. Por quê? Olha uma coisa interessante. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo. Se você, em meio ao sofrimento, lembrar de amar as pessoas, o teu sofrimento já vai diminuir. Você pode ter certeza. Quando a gente ama, o sofrimento da gente diminui e a gente também ajuda a amenizar o sofrimento do outro. É uma via de mão dupla aqui, é uma coisa linda que Pedro escreve. Eu achei fantástico isso tem abençoado a minha vida. Estudar essa carta tem abençoado demais a minha vida. Então vamos pensar. O efeito prático dessa salvação: viver temendo a Deus e amar intensamente uns aos outros. Tá? Ele fala 3 vezes isso durante a carta dele. Eu acho demais isso. Aí tem algumas coisas aqui que ele fala que são mais pesadinhas, pegam no pé da gente, que a gente precisa começar a prestar atenção. Ele fala assim, abandonem a maldade. Estamos no capítulo 2. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ora, mas o cristão vai ter maldade? Como assim? Sou cristão, eu sou lavado, regenerado pelo sangue de Jesus, eu vou ter maldade no meu coração?
a gente continua sendo humano, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, mas nós continuamos sendo humanos e podemos ter maldade, sim, não devemos, mas podemos. Então Pedro está falando, dando um alerta para mim e para você. A gente dá uma olhada dentro do nosso coração, tem maldade? Então precisa ser tirado, abandonado. Ele fala, abandona a maldade, a inveja, a hipocrisia, a maledicência. Como a gente vê maledicência, né? Tantas pessoas que falam mal umas das outras. Isso é uma coisa tão desnecessária, eu acho tão vil, tão baixo, mas infelizmente ainda tem. E se tiver isso em mim, eu tenho que tirar, eu tenho que abandonar. Se tiver em você, tira, joga fora. Aceita o conselho de Pedro, é para viver melhor, tá? E ele fala assim, ó, procurem o leite genuíno, o leite espiritual genuíno. É interessante ele fazer essa menção do leite, porque Paulo também fala sobre o leite, só que Paulo fala, ele usa a mesma analogia do leite, só que numa aplicação diferente. Quando Paulo fala do leite, ele fala assim, olha, vocês têm que deixar de ser imaturos, sabe? Ficar só no leitinho, você tem que procurar um alimento mais sólido, ou seja, tem que crescer, tem que conhecer a Deus, tem que crescer nesse conhecimento. Agora Pedro, ele usa essa analogia do leite, mas num contexto diferente. O leite materno é um leite puro. As mães, né, as mamães de bebê são aconselhadas a amamentar, porque o leite materno, ele tem todos os nutrientes que um bebê precisa, tudo. Tá? O nenê que toma leite materno, ele não precisa do chazinho, da aguinha, ele não precisa de quase nada, porque o leite tem tudo que o neném precisa até uma certa idade. Né? E é um leite puro, genuíno. É um leite que vai fazer muito bem. Então ele está falando assim, fica com esse leite genuíno, por quê? Para que as pessoas não fossem atrás de outras ideologias, de uma religião falsa, falsos mestres, falsos doutores, falsas pessoas que falavam coisas que iam prejudicar a fé deles, ou que iam misturar, acrescentar alguma coisa à fé que não era de Deus. Hoje a gente tem muito por aí, ideologias que são até bonitas, mas elas não são o leite genuíno, elas não são a palavra de Deus genuína que a gente tem. Então Pedro está chamando a minha atenção e chamando a sua atenção. Olha, o leite genuíno que a palavra fala está aqui, ó. Que Pedro fala, está aqui, na palavra de Deus, na nossa Bíblia. Esse é o genuíno. Então ele está falando, abandona a maldade e procura esse alimento. Esse alimento é o melhor que tem. Tá? Melhor do que aquele prato que você mais gosta, talvez. Esse é o melhor. E ele ainda fala assim, se é que vocês já provaram que o Senhor é bom. Eu gosto muito desse texto, dessa parte aqui do texto, que ele fala assim, você já provou que o Senhor é bom? Você tem certeza que o Senhor é bom? Faz um tempo que passou um filme, né? Deus Não Está Morto, e começou todo mundo a falar assim, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É verdade, é ótimo, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, com certeza. Mas a gente não pode repetir isso só como um chavão, né? A gente precisa de verdade repetir isso se eu acreditar. Você já provou que o Senhor é bom? Como assim? Como eu provo que o Senhor é bom? Ele está querendo dizer, você já teve experiência na sua vida que prove que o Senhor é bom? Eu já tive muitas experiências na minha vida que provaram que o Senhor é bom, eu não tenho dúvida, porque a palavra dele me garante e eu já tenho experiência com ele, que ele provou para mim que é bom. E eu acredito, eu creio nisso. Eu espero que você também tenha, você que está ouvindo, que está assistindo, você também tenha essa experiência de provar, por experiência própria e não por ter ouvido falar, não por mensagem de Facebook, não por mensaginha de WhatsApp, não, mas que você tenha realmente provado na sua vida, você tenha sentido, você tenha tido uma experiência que prove que o Senhor é bom. Isso faz toda a diferença para mim e faz toda a diferença para você. Depois, no versículo 11 e 12 do capítulo 2, estamos no capítulo 2, ele fala uma coisa que é interessante também. Olha, a gente vive aqui no mundo como peregrinos, como forasteiros, ou seja, estamos de passagem, tá? Vivemos uma condição que ela é provisória. Todos nós que temos a esperança do céu, a esperança de estar com o Senhor na glória,
nós sabemos que aqui é provisório. E aqui não é um tempo grande, por mais que a gente viver 100 anos, ainda assim é provisório. Tá? Porque nós vamos estar com o Senhor numa eternidade, para sempre, para nunca mais acabar. O glorioso céu, estar com Cristo, estar com Jesus, é para sempre. Então, essa experiência aqui, ela é provisória. Por isso que ele fala, vocês aqui são forasteiros, são peregrinos. Pensa bem, se nós olharmos para o sofrimento, nessa perspectiva, o sofrimento vai ficar mais leve. Né? Eu sei que ele é provisório, eu sei que ele vai passar, eu sei que ele vai acabar. Essa pandemia está durando bastante porque nós estamos no meio dela, estamos vivenciando ela no mundo inteiro, mas ela também vai passar, né? Pelo que a gente vê, já começou a passar, né? E é interessante a gente olhar nessa perspectiva. Uma das coisas que faz a pessoa passar bem ou mal pelo sofrimento é ter essa perspectiva também, saber que vai passar. A pessoa que sucumbe, ela fica pensando assim, ai meu Deus, isso não acaba, ai isso não vai passar nunca, ai, aí alguém fala assim, não, mas já está diminuindo, já está acabando, aí a pessoa fala, não está acabando, e aí fica com aquela ideia toda pessimista, porque ela não tem essa ideia de que é passageiro, porque nós somos peregrinos. Peregrinos porque nós estamos caminhando para uma pátria celestial, aleluia, glória a Deus por isso, isso faz muita diferença na minha vida, e eu creio que na sua também. Do versículo 13 ao 17 do capítulo 2, ele chama a questão dos servos, chama a atenção agora dos servos. E é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? Eu vejo muito isso acontecendo ao contrário hoje. Que a gente tem que se sujeitar a toda a instituição humana. Ele fala que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Eu fico muito triste quando eu vejo um cristão, seja ele de que igreja for, falando mal das autoridades. Eu posso ter preferência, agora nós estamos próximo, né, de uma eleição, eu posso, tenho orado a Deus para Ele me dizer qual é o candidato ou a candidata que a gente deve votar. Sim, discutir sobre política com alguém, ok, mas fazer aquele partidarismo, né, aquela polarização, ficar brigando, porque eu sou, como eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou desse partido, eu sou daquele outro, e começar a falar mal. Tem gente que, eu gosto de determinado candidato, eu não preciso falar mal do outro candidato, né? Eu quero votar naquele, eu quero votar no A, eu não preciso falar mal do B. Isso é importante, e Pedro está chamando a nossa atenção exatamente para esse assunto aqui, e num momento assim muito oportuno agora, né, para o nosso Brasil. Não falar mal das autoridades. Sabe? Sejam aquelas que constituídas, aquelas que nós já temos e aquelas que nós ainda vamos votar. É muito interessante. Eu vejo assim, pessoas às vezes se referindo ao ex-presidente, à ex-presidente, de uma forma pejorativa. E Pedro está nos chamando a atenção. E eu queria, sei lá, essa palavra ministrou o meu coração, e eu queria também deixar isso aqui com você, para você pensar sobre isso. Tá? Ter preferência é uma coisa, agora ficar... inclusive, desculpa, eu cortei aqui, mas inclusive quando eu vejo algum candidato que agora, né, estamos na época da campanha, ele, ao invés de ele mostrar a plataforma política dele, ele começa só a falar mal do outro, esse para mim eu já descarto. Porque ele precisa mostrar o que ele vai fazer, precisa mostrar os alvos, os objetivos dele, e não ficar falando mal do outro para, né, tentar se eleger assim. Para mim já perde ponto. E é uma coisa que Deus tem ministrado ao meu coração através dessa palavra. E depois ele fala assim, amor fraterno, misericordiosos. É interessante que ele não fala, ele fala assim, ó, eu tenho o dever de fazer o bem. Pedro, ele deixa muito claro isso aqui na palavra, que eu tenho o dever de fazer o bem. Não é só abandonar o mal, não é só deixar o mal de lado. Eu tenho o dever de fazer o bem. Já pensou nisso? Que você tem o dever de fazer o bem? A gente tem esse dever, eu preciso fazer o bem. Nós estamos aqui no mundo, a igreja de Deus está aqui no mundo para fazer o bem, para abençoar o mundo. E a gente não vai abençoar se a gente não começar a fazer o bem, de verdade. Agora, é uma coisa muito interessante. Ele fala aqui, olha, palavras de bênçãos que
eu preciso proferir palavras de bênção. Eu estou no capítulo 3, no versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênçãos, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. O que eu entendi que ele está falando aqui? Olha, proferir palavras de bênção, porque vocês foram chamados para isso, para receberem bênção por herança. É como eu coloquei aqui. Eu tenho que falar palavras de bênção e eu recebo bênção por herança. Ou seja, meus queridos, quando eu abençoo, eu sou abençoada. Pedro está dando aqui um caminho para as pessoas viverem melhor durante o sofrimento, né? Quando as coisas não estão bem. E uma coisa muito interessante é eu abençoar. Proferir palavras de bênção. Eu não posso falar mal das autoridades, eu não posso pagar o mal com o mal, eu tenho que fazer o bem, eu preciso fazer o bem. E uma forma muito interessante de fazer o bem é abençoar. Já pensou em toda manhã, ou todo dia, pelo menos uma vez por dia, você abrir a boca para abençoar alguém? Isso é maravilhoso. E eu tenho para mim uma coisa, que quando eu abençoo, o que acontece? Essa bênção que eu estou liberando para alguém, ela passa por mim e ela vai para a pessoa. Então ela me abençoa e abençoa o outro. E fica dois abençoados, né? É muito interessante a gente pensar nisso. Para de proferir palavras ruins, para de falar só coisas pessimistas, para de falar mal do tempo, para de falar mal dos políticos, para de falar mal da igreja, para de falar mal de quem for, de quem quer que seja, e começa a proferir bênção. É muito importante, pais, abençoarem seus filhos. Sejam eles pequenos, sejam eles grandes, sejam eles casados, eles tenham filho, você tem neto, sei lá. Abençoe o seu filho, abra sua boca para abençoar os seus filhos, abra sua boca para abençoar os seus colegas de trabalho, abra sua boca para abençoar quem passar por perto de você. Você mora em prédio, passa lá na portaria, abençoa a pessoa que trabalha lá. Já pensou como o mundo seria se cada cristão que conhece a palavra de Deus saísse por aí proferindo bênçãos? Queridos, como a gente tem falhado nisso? Isso daqui, sabe, está saltando aos meus olhos. Como nós temos falhado nisso? Porque a gente fala de tudo, mas a gente não abençoa. É muito interessante. Quando você começa a abençoar, você vai ficar melhor e você vai fazer alguém ficar melhor. Tremendo, maravilhoso. Isso é demais. Aceita essa ideia e leva adiante. Depois ele vai falando aqui, ó, vocês vão sofrer com Cristo, vão sofrer como Cristo. Por quê? O que é sofrer como Cristo? Cristo sofreu sendo puro, sendo santo. Ele não sofreu porque ele pecou. Às vezes algum sofrimento vem sobre nós porque nós erramos, nós pecamos. Então eu fiz alguma coisa errada, eu tenho um prejuízo, eu não lido bem com as finanças, eu vou tomar um prejuízo, eu vou sofrer. Né? Se eu falar uma palavra que eu feri alguém, a pessoa vai ficar ferida, talvez vai prejudicar aquele relacionamento. A gente vai sofrer. Mas ele está falando aqui, é melhor sofrer como Cristo. Cristo sofreu injustamente. Então, quando nós sofremos injustamente, o que seria sofrer injustamente? Eu sofro por amor a Cristo. Às vezes nós sofremos perseguição porque somos cristãos. Sim, no meu trabalho eu já sofri. E eu creio que se todos, né, que estão vendo aí pudessem falar, você também já sofreu por amor a Cristo, sofreu por ser um cristão, uma cristã, sofreu por defender a palavra de Deus, por viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é sofrer como Cristo, é sofrer sem ser porque você errou. E aí ele fala assim, você tem que estar pronto para responder. Pronto para responder quando alguém perguntar a razão, quando alguém perguntar o que você crê. Olha só, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Quando alguém falar, nossa, você tem uma fé, você vive diferente, me fala sobre isso. Eu tenho que estar preparada, a palavra está falando isso, eu tenho que estar preparada para explicar. Às vezes a gente vê pessoas que quando questionadas sobre a fé, não conseguem sair do lugar, não conseguem explicar.
Mas Pedro está falando, ó, se preparem, pensem, sabe, se for necessário, ensaiem as palavras que você tem que falar, para você mostrar para a pessoa a sua fé. Quem sabe, né, falando assim, a gente vai fazer com que a pessoa entenda e se renda ao Senhor Jesus, né? Vidas transformadas, a gente tem que ser prudente, amar sinceramente, de novo, aqui ele fala de novo, amar sinceramente uns aos outros. Poxa, como eu tenho que amar? Sinceramente. Às vezes a gente fala assim, eu amo, tá, você ama as pessoas, mas esse amor é sincero, verdadeiro? Pedro está nos chamando a atenção, várias vezes aqui, durante esse livro, né? E ele fala uma coisa aqui, chama-nos a atenção de novo, hospedar uns aos outros sem reclamar. É interessante a gente pensar nisso, né? Hospedar, primeiro tem que hospedar e depois sem reclamar. Isso daqui talvez pegue mais no pé assim das mulheres, né? Às vezes a gente incorre nesse erro de murmurar ou de reclamar quando tem que hospedar. Alguns não gostam de receber visita e tal. Tem que se organizar, porque isso faz bem, sabia? A palavra de Deus fala assim que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Tá? Hospedar faz diferença. Olha, uma coisa que eu tenho sentido falta na minha vida, a gente gosta de receber visitas. E agora, com essa pandemia, ficou complicado, nem a família a gente tem recebido, tal. Agora estão começando a flexibilizar um pouquinho, né? Temos que tomar mais cuidados e tudo, mas é uma coisa que eu estou sentindo falta. Já fiz até um programa para quando acabar isso, ó, todo mês ou cada 15 dias, a gente já tem até alguns que a gente está fazendo uma lista lá, vai ser fulano, vai ser fulano, vai ser fulano, vai ser o casal tal, porque é gostoso, isso faz bem. Abençoa a nossa casa. Você chama um casal para ir almoçar, jantar na sua casa, conversa sobre um monte de coisa, faz bem, ora junto, faz muito bem, pede a pessoa a orar, abençoar a sua casa. Quem hospeda é abençoado. Administrar bem os dons que recebeu, a gente precisa administrar. Deus nos deu os dons, deu dons. Como que eu administro? Usando esses dons na obra de Deus. Usando esses dons na casa dele, usando esses dons para o serviço, para abençoar pessoas, usando esses dons para servir ao nosso grande e maravilhoso Deus. Esse aqui eu já falei, tomando parte no sofrimento de Cristo, nós tomamos parte no sofrimento, com certeza, no sofrimento de Cristo. E no capítulo 5, ele dá alguns conselhos para o povo de Deus. E ele começa lá falando sobre os pastores. Ele fala para os pastores, olha, vocês administrem bem a igreja, sejam não com ganância, não por dinheiro, não visando os seus próprios interesses, as suas próprias coisas, mas visando o reino, o crescimento do reino. É interessante a gente pensar nisso. E depois ele fala aos jovens também. Para os jovens, ele fala, olha jovens, estejam sujeitos aos mais velhos. Esse sujeito aqui que eu entendo, os jovens estar sujeitos, é assim, é os jovens aceitarem as ideias, é os jovens aceitarem os conselhos dos mais velhos. Às vezes o jovem ele está naquela fase em que ele acha que ele sabe tudo, que ele é dono da verdade, e ele acaba desprezando os conselhos dos mais velhos. Pedro está chamando a nossa atenção aqui, olha, os mais jovens, aceitem os conselhos. Sabe o que nós precisamos fazer? Valorizar a experiência, as experiências dos mais velhos. Eles têm bastante. Às vezes eles não têm o vigor físico, às vezes eles não têm a destreza do jovem, mas nós precisamos valorizar as experiências que ele tem para passar, e são maravilhosos. Gente, os mais velhos têm experiência, assim, e é interessante a gente notar que, inclusive, a indústria está percebendo isso. Tem muitas firmas contratando pessoas mais velhas por causa dessa experiência que eles têm. E também porque eles são um pouco mais equilibrados, não estão naquele ímpeto, aquele ímpeto da juventude, são mais serenos, mais equilibrados. Então ele está falando, você que é mais jovem,
Valoriza aí o mais idoso que está perto de você. Isso aqui é uma outra questão interessante. Depois ele fala assim, sejam humildes. Isso aqui pega no pé de todos nós, né? A gente tem que trabalhar a humildade, sempre, sempre. Eu preciso ser humilde, sempre. A palavra fala que Deus abate os soberbos, mas dá graça e glória aos humildes. Isso é maravilhoso. E ele fala de novo, lançar sobre ele, sobre Jesus, a nossa ansiedade. É uma receita também para passar pelo sofrimento, sem sofrer tanto. Eu estou ansiosa por tudo que está acontecendo, eu estou ansiosa por causa de algum problema pessoal, mas eu tenho que lançar sobre ele. Quando eu lanço sobre ele, vem um alívio para mim. Eu confio, eu entrego, eu sei que ele dá conta, eu sei que ele pode tudo, eu sei que ele sabe o que fazer na situação que eu não sei o que fazer, mas ele sabe. O duro é ver pessoas assim passando por tanta dificuldade e parece que segura o problema nas mãos. E a gente fala, lança sobre o Senhor. Não, mas eu preciso fazer a minha parte é isso, é aquilo, é aquilo. Olha, Pedro está falando assim, lança sobre ele. Ele tem cuidado de vós. Acredita nisso, confia. Se você estiver sofrendo aí, ou por causa da pandemia, ou por causa de algum outro problema, essa pandemia ela vai trazer está trazendo e vai trazer outros problemas que não são só dela, mas consequências dela. Se você está numa situação dessa, lembra desse conselho de Pedro? Lança sobre ele a sua ansiedade. E ele tem cuidado de vós. O Brasil já é o país mais ansioso do mundo. Infelizmente, já nós estamos virando estatística. Mas se cada um pensar nessa receita, a gente vai, nessa estatística, começar a ficar lá atrás, bem mais lá atrás. Tá? Agora, eu acho fantástico esse texto. Olha só, é o capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Eu estava lendo isso aqui e eu fiquei pensando assim, nossa, Pedro parece que escreveu hoje isso, né? Ele fala para a gente resistir ao diabo, que ele anda ao nosso derredor e não ao redor. Às vezes as pessoas erram quando falam isso, né? Ao nosso redor anda o anjo do Senhor, que nos protege, que nos guarda, que nos defende. E ao derredor anda o diabo. Esse aqui está no versículo 8, tá? Sejam sóbrios, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os vossos irmãos também passam pela mesma coisa. É tão interessante, olha bem para esse texto, para esse versículo. Parece que Pedro escreveu isso hoje, né? No mundo inteiro, as pessoas estão passando por sofrimento igual ao do Brasil, igual ao de São Paulo, igual ao de São José, igual ao meu, igual ao seu. Não só a questão, né, que a gente está vivendo nesse momento, mas sempre tem alguém que está passando por um sofrimento igual, maior ou menor do que o meu, do que o seu. Isso também é um consolo. Demais, é um consolo fabuloso. Mas esse texto aqui, ele realmente me chamou muita atenção. Eu falei, gente, Pedro escreveu hoje esse texto, sabe? Bem interessante. E aí ele fala uma coisa que a gente não pode fazer agora. Ele fala assim, saúdem uns aos outros com um beijo santo, com um ósculo santo, né, que é um beijo santo. Está cheio de gente querendo abraçar, querendo beijar e não está podendo, né? Essa parte a gente vai ter que aguardar um pouquinho, né? É só um cotovelinho por enquanto, é só o pezinho, nós vamos ter que aguardar. Mas quando puder, faremos, né? Um beijo santo. Agora esse beijo santo, eu penso que agora ele pode ser de uma outra forma, né? Pode ser um beijo simbólico. Eu posso enviar uma mensagem, eu posso fazer alguma coisa que vá abençoar meu irmão, esse beijo pode ser, pensa aí no que você acha, como você acha que pode ser esse beijo. Ele não vai poder ser no rosto agora, não vai poder ser na mão, mas ele pode ser de uma outra forma que você vai pensar, né? E continuar abraçando e beijando simbolicamente, por enquanto só, tá? É passageiro, vai passar. E aí ele termina de uma forma maravilhosa. Paz para todos vocês que estão em Cristo.
o último versículo, a última parte do versículo 14. Ele fala: saúde uns aos outros com um beijo fraterno, né, com um ósculo santo, ou com um beijo santo. Paz a todos vocês que estão em Cristo. E da mesma forma, eu queria terminar falando paz para todos vocês que estão em Cristo. Nós vamos encerrar essa breve ministração fazendo uma oração ao nosso Deus para que alcance a sua vida. Paizinho, Deus querido, Deus de amor, eu te louvo, Pai, por ministrar essa palavra ao nosso coração. Eu te louvo, Senhor, porque a gente pode aprender com a tua palavra. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada pessoa que assistiu ou que vai assistir a essa ministração. Que o teu Santo Espírito alcance o coração, a mente, que haja paz em meio ao sofrimento, que haja tranquilidade, que seja tirado toda a opressão e que seja tirado toda a ansiedade. E que no nome de Jesus todos nós tenhamos a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do céu, a paz que tem aquele que tem a Jesus como Salvador. Em nome de Jesus. Amém.